meu testemunho, ele começa quando a gente morava na cidade de Monte das Gameleiras, interior do Rio Grande do Norte, onde é um local situado no interior. Houve uma visita dos nossos pastores, hoje pastor Márcio, a missionária Rosa. Eles foram até a minha cidade, onde eu morava, Monte das Gameleiras, e nos fizeram uma visita, onde oraram por mim e pela minha esposa, e vimos grandemente o agir do Senhor e o poder de Deus. Eu vivia aprisionado por um jogo chamado Free Fire, um jogo onde muitos jovens jogam hoje em dia, onde muitos jovens dedicam tempo, dedicam horas nesse jogo. Eu também era dessa maneira. Eu dedicava horas, dedicava meu tempo, às vezes virava a noite, a madrugada, buscando me aperfeiçoar e me dedicar a esse jogo. Eu não pensava em outra coisa, esse jogo tomou conta da minha vida. Quando eu ia fazer a minha refeição, eu tinha que estar assistindo algo sobre esse jogo, buscando saber desse jogo. Entrava nas redes sociais, era somente algo voltado a esse jogo. Então a minha vida era completa nesse jogo. E isso começou a atrapalhar muito o nosso casamento por causa desse jogo. Eu deixei de ser responsável porque queria aproveitar um tempo se divertindo com outras pessoas. Isso acabou que foi dispersando o nosso relacionamento. E ela estava grávida da minha menina, Eloá, hoje. Graças a Deus. Ela hoje já está com seus 3 anos. Mas na época ainda estava na barriga da mãe. E nesse tempo ela aguentou uma grande turbulência comigo. E como havia falado no começo, recebemos a visita dos nossos pastores, o pastor Márcio e a missionária Rosa, que no tempo não tinham igrejas, no tempo eles faziam obras de casa em casa, e tivemos a honra e o privilégio do Senhor de ter enviado eles até aquele local, e eles oraram por mim e pela minha esposa. E eu fiz uma prova com o Senhor, porque eu já havia recebido várias profecias, várias revelações enganosas que haviam me frustrado na minha caminhada. E eu estava um pouco distante do Senhor. Eu aceitei o Senhor a primeira vez com 7 anos, e no tempo em que eles foram lá, eu tinha os meus 19 anos e 18 anos, tinha acabado de voltar para a igreja, mas ainda não estava firme. Estava com turbulências por causa desse vício, desse jogo. E eles foram lá orar pela gente, e eu fiz uma prova com o Senhor dizendo assim, que eu sabia que era o jogo que me aprisionava e que eu não tinha força para se aproximar de Deus por causa do jogo, ainda estando novamente frequentando a igreja. E eu disse, se esse homem realmente é um homem de Deus, ele vai dizer o que me aprisiona. E na nossa libertação, ele pegou, olhou para mim, fixou nos meus olhos e disse, eu lembro como se fosse hoje, ele disse assim, você ainda joga o jogo? Eu pensei comigo mesmo umas 2, 3 vezes, como é que esse homem sabe que eu jogo um jogo? E ele falou o nome do jogo. Você joga o jogo Free Fire? Saia desse jogo, esse jogo está lhe aprisionando e está amarrando a sua alma. Eu digo, como é que ele sabe que aprisiona a minha alma? E nesse momento eu me convenci do poder de Deus e daquela libertação. Eu decidi no meu coração, nunca mais eu jogo esse jogo, nunca mais eu me envolvo com esse jogo. E a partir daquele momento começamos a
a entrar em contato com eles pelo aparelho. Eles nos ensinavam de forma virtual, não presencial, porque ainda morávamos no interior e eles estavam aqui em Parnamirim. E eu lembro que antes deles saírem lá de Gameleiras, da casa dos meus pais, que é onde morávamos com meu pai Anselmo, minha mãe Rosilene, e morávamos junto com eles na casa. E antes deles saírem, a missionária Rosa falou assim, que a gente passasse a ler juntos o livro de Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu lembro muito forte sobre essa instrução, e a gente passou a ler e a orar juntos com base nessa palavra. E passamos a ter algumas experiências espirituais na questão do combate espiritual, e nós não entendemos acerca disso. Embora eu já tenha visto algumas libertações acontecerem nas igrejas, mas eu não sabia o que era isso, o que era sentir isso e estar envolvido com o mundo espiritual tão real dessa forma. E a gente começava a entrar em contato com eles, e eles explicavam a gente como que era aquilo, como é que estava funcionando. Foi a partir desse ponto onde começou a transformação na nossa vida. A gente visitava algumas igrejas, mas nesse momento em que a gente foi para Tangará, eles ligaram para a gente perguntando se a gente estava disposto a ir com eles até onde eles estavam, que a gente iria entender bastante coisa. A gente não entendeu na hora, né? Mas decidimos obedecer. E a gente saiu de Tangará com eles, e eles foram lá, eu acredito que foi 1h da manhã. 1h da manhã eles foram lá em Tangará resgatar a gente, e levaram a gente até o Lago Azul, que foi a primeira casa da obra, né, onde estavam reunidos alguns discípulos. Quando a gente chegou, já estavam pessoas lá que já estavam sendo ensinadas espiritualmente, já sendo preparadas para as batalhas pelo amor ao Evangelho. Eu dizia: Senhor, eu acredito em tudo que está escrito acerca dos apóstolos, acerca do que o teu filho fez, e eu acredito que isso pode acontecer de novo, que os milagres podem acontecer de novo, que as pessoas podem ver o poder de Deus agindo na terra. E eu acreditava que isso poderia acontecer de novo, e que eu pudesse viver essa realidade. Era isso que eu pedi ao Senhor antes de vir para Parnamirim. E após ir a Tangará, como eu falei, eles nos resgataram de 1h da manhã, porque eles receberam. Quando a gente chegou, a gente entendeu que um dos discípulos, quando as pessoas estavam orando naquele local, que é o Lago Azul, a primeira casa da obra, quando a gente chegou, estavam orando, e um dos discípulos, no caso eu me recordo que a missionária Amanda, ela teve uma visão em enigmas, como se algumas ovelhas estivessem prestes a cair num penhasco. Se não me recordo, foi essa visão. E eles, como tinham comunicação com o Senhor, e tem até hoje, eles oraram a Deus e apresentaram essa visão que essa discípula, que hoje é missionária, teve. E essa visão, o Senhor falou para eles, e que deveriam nos resgatar porque teria um ataque espiritual sobre a minha esposa. E eles foram resgatar a gente por causa dessa informação. E quando a gente chegou, e a revelação foi que às 3h da manhã seríamos atacados, ela seria atacada, e eu não saberia como reagir a isso. Tínhamos amor para fazer a obra, mas ainda não entendíamos todos os conceitos espirituais. E eles oraram pela gente assim que chegamos. Eram umas 2h10, 2h15 quando chegamos. E às 3h, assim como o Senhor tinha dito, realmente a minha esposa recebeu um ataque espiritual, onde eles oraram e eles interviram
E graças a Deus deu tudo certo. A gente ficou bem para a glória de Deus. E no outro dia conhecemos esses discípulos que estavam reunidos, como eu já mencionei. E para a glória de Deus foi algo que me impactou muito. Eu vi realmente a realidade da palavra de Deus, que ela realmente é viva, que ela realmente é real. E isso me impactou. E tem os efeitos desse impacto até o dia de hoje. Quando a gente chegou lá, que viu todos reunidos em um só coração, em uma só comunhão, orando todos unidos em um só propósito, em comunicação com o céu, eu pensei, meu Deus, eu não sei se é um sonho, mas eu estou vivendo a realidade da igreja primitiva. E eu me apeguei com essa verdade que eu estava vendo, né? E ali a gente passou 15 dias nesse Lago Azul, na nossa primeira chegada aqui. A gente aprendeu bastante coisa nesses 15 dias, onde foi um impacto enorme na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada com Deus. Como eu falei, né? No tempo que Ele nos alcançou, eles não tinham ministério. E ao passar dos tempos, que não foi de um dia para a noite, ao passar dos tempos, de anos até, o Senhor falou que eles alugassem uma casa onde tinha uma garagem e que ali era para abrir as portas para o público e ali iniciaram o ministério. E a gente ficou muito feliz e com todo o nosso coração decidimos nos envolver e nos dedicar para ajudar naquilo que a gente pudesse ajudar. E começou na garagem, numa casa da garagem, e hoje estamos em um galpão onde o Senhor proporcionou tudo maravilhosamente lindo para a sua glória. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou. E após vir para esse local, para esse galpão, no mesmo ano, antes mesmo de alugar esse galpão, ainda estava na garagem e o Senhor deu a revelação para a irmã Rosa, para a missionária Rosa, onde ela disse assim que o Senhor estava nos constituindo missionários, não pela vontade dos homens, mas pela vontade dele. E no mesmo ano, ao passar dos meses, a gente foi levantado a missionário nesse galpão já, que é o atual local do ministério. E após sermos levantados a missionários, com o passar de alguns meses, de uma forma muito rápida e muito ágil, que o Senhor tem, Ele me consagrou a presbítero também nesse ministério. E recentemente o Senhor deu novamente uma orientação e me levantou como pastor também para auxiliar nesse ministério. E para a glória de Deus, a nossa vida mudou desde que conhecemos os pastores e desde que conhecemos esse ministério, que nos impactou até os dias de hoje. O grande poder, o grande testemunho, os grandes ensinamentos em que vimos e que vemos até os dias de hoje refletem na nossa vida e na nossa jornada com Deus. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por que Ele realizou, tanto na minha vida pessoal como na vida no nosso casamento, eu e a minha esposa. Hoje, graças a Deus, temos um casamento restaurado pelo Senhor, livre de toda maldição, livre de todo atrapalhamento do diabo. Hoje servimos ao Senhor e somos entregues completamente à sua vontade.